Graças e paz a todos. Vamos chegando. Estamos hoje falando sobre o ofício sacerdotal. Então, antes mesmo de começar a tratar sobre esse assunto, sobre o ofício sacerdotal, convido a todos que já se encontram presentes e vamos estar orando antes mesmo de começar essa aula, que vai falar sobre, volto a repetir, o ofício sacerdotal. Então, convido a você, aonde você está nesse momento, se é pelo telefone, se é pelo notebook, independente do dispositivo que você está, independente do cômodo da sua casa onde você se encontra, eu convido você a estar orando comigo nesse momento, em nome de Jesus. Senhor Deus, Tu és maravilhoso, porque o Senhor é que tem nos possibilitado aprender um pouco mais pela Tua palavra. Sem Ti nós não somos nada. Agradecemos a Ti pelo Teu favor, pela Tua misericórdia, por tudo que tem feito na minha vida e na vida dos meus irmãos. Nesse momento, Senhor, eu peço para que o Senhor abra a nossa mente, para que possamos juntos, ó Deus, aprender e compartilhar um pouco mais da Tua palavra, aprendendo sobre o ofício sacerdotal. Seria esse um ofício para todos os cristãos? Senhor, em nome de Jesus, abra a nossa mente para que, pelo intermédio do Teu Santo Espírito, possamos ter a consciência e compreender da melhor forma qual é o nosso dever aqui como sacerdotes, ó Deus, e como desenvolver da melhor forma possível esse ministério que o Senhor tem para cada um de nós. Obrigado, Senhor, pelo Teu favor, pela Tua graça, por cada um, ó Deus. Se existe algum ente querido enfermo na vida de cada um dos irmãos, ó Deus, que já se encontram aqui, Senhor, esteja curando em nome de Jesus. O Senhor tem sido maravilhoso, misericordioso, e nós sabemos que se estamos de pé hoje é pela Tua misericórdia. Lamentamos a perda de muitos, ó Deus. Recentemente, Pai, tenha misericórdia, pois tivemos também uma perda na igreja de Caramujo. Que o Senhor conforte os familiares, ó Deus, da falecida Ivone. Senhor, em nome de Jesus, conforte o coração de todos aqueles que sofrem por causa das perdas que tiveram devido a essa pandemia. Senhor, muito obrigado pelo Teu favor, é o que eu peço em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, mais uma vez, bom dia a todos. Hoje nós estaremos falando sobre o ofício sacerdotal. É correto dizer que todo cristão é um sacerdote diante de Deus? Não sei se você já conhece muito bem esse assunto, mas se você acha que todo cristão é um sacerdote, já coloca aí sua respostazinha aí nos comentários, sim ou não. Todo cristão é um sacerdote? Alguém pode responder? Vamos fazer dessa aula uma interação, então vai haver muita interação entre mim e vocês. Então vou estar fazendo algumas perguntas e se vocês tiverem condições de responder, responda aí para mim. Todo cristão é um sacerdote? Dá para responder? Não. Todo cristão é um sacerdote? Sim ou não? Se é uma aula, nós precisamos interagir. Alguém pode responder? Todo sacerdote todo cristão é um sacerdote? Ofício sacerdotal é o que nós estamos aprendendo hoje.
Para responder essa pergunta, nós precisamos entender o que é o ofício sacerdotal, por que o sacerdócio foi criado e como realizá-lo. A primeira pergunta que foi feita é: todo cristão é um sacerdote? Sim ou não? Amém, Wanda? Douglas? Sim. Amém? Todo cristão é um sacerdote? Eu convido a vocês a abrirem a palavra de Deus lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. A palavra de Deus diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Repetindo, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Lutero, comentando esse mesmo verso que nós acabamos de ler, vai dizer: todos somos, pois, igualmente sacerdotes espirituais diante de Deus. Somente a fé é o ministério sacerdotal verdadeiro. Por isso, todos os homens cristãos são sacerdotes e todas as mulheres são sacerdotisas, sejam jovens ou velhos, senhor, servo, senhora, serva, douto ou leigo. Lutero vai dizer que todos os cristãos, comentando esse verso, todos os cristãos são sacerdotes. Mas o que é o ofício sacerdotal? Existem duas palavras traduzidas para sacerdote no Antigo Testamento. E se você tiver caneta aí, anote. Não sei se você consegue enxergar. É claro que vai estar, acho que, de forma espelhada para você. Vai estar de forma espelhada. Mas é corrém e chamarim. Corrém e chamarim. Corrém e chamarim, a primeira, era comumente utilizada para os sacerdotes que serviam a Deus. Contudo, chemarim, vocês estão vendo ao contrário, chemarim, era utilizado naquele tempo para sacerdotes pagãos. Eu vou só dar uma seguradinha aqui rapidinho, que eu vou inverter a câmera, para que você consiga visualizar da melhor forma possível o que está escrito. Então dá uma segurada aí. Melhorou aí para vocês? Corrém e chemaim. Não sei se agora ficou bem melhor para vocês. Essas são as duas palavras para poder traduzir, interpretar, que são interpretadas como sacerdote. Contudo, chemarim é normalmente utilizado para se referir a um sacerdote pagão. Então, nas Escrituras, no Antigo Testamento, o termo mais comum utilizado é esse aqui, corrém. O ofício sacerdotal nos primeiros tempos podia ser associado a um funcionário civil, bem como um sacerdote eclesiástico. Então, o ofício sacerdotal, antigamente, nos tempos antigos, referia-se
a um homem que trabalhava para o governo, a um homem que trabalhava e servia na presença do rei. Esse era comumente utilizado, a forma e a expressão utilizada naquele tempo para Corém, Chemarim, era justamente esse. Alguém que servia, alguém que prestava um serviço civil. Contudo, no Novo Testamento, a palavra traduzida por sacerdote é hiereus. Vou botar aqui, Antigo Testamento e Novo Testamento. Hiereus. Hiereus é a expressão no Novo Testamento para sacerdote. Ao que parece, esse termo aqui, hiereus, significa um ser poderoso, e mais tarde passou a ser configurada e traduzida como pessoa sagrada e uma pessoa dedicada a Deus. Hiereus, no Novo Testamento, significa alguém que se dedica a estar na presença de Deus. É importante fazermos a distinção, e é claro que temos algo importante a tratar, porque se o hiereus no Novo Testamento significa alguém que se apresentava diante de Deus e alguém que prestava serviço a Deus, seria todo profeta um sacerdote e todo sacerdote um profeta? É importante entender que quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver dois casos extraordinários, que são Moisés e Samuel. Por que Moisés e Samuel? Moisés e Samuel, eles não somente foram profetas, mas também foram sacerdotes. Samuel exerceu a função de sacerdote no período ali do livro histórico de 1 Samuel. Contudo, Moisés ele também realizou um ofício sacerdotal, porque Moisés apresentava-se, Moisés fazia essa mediação entre o povo e Deus. É interessante também lembrar que Moisés vai fazer uma intercessão pelo povo. Moisés intercede pelo povo quando Deus queria acabar com todo o povo, quando o povo fez aquele bezerro de ouro prestando um culto à adoração a um Deus que eles mesmos haviam criado. Porém, nós precisamos fazer essa distinção de profeta e sacerdote. Quem eram os profetas e quem eram os sacerdotes? Os profetas eram representantes de Deus no meio do povo. Então, Deus precisava de um representante dele no meio do povo. Ele levantava então um profeta. Mas o próprio Deus também precisava de um representante do povo na sua presença. E o que Deus fazia? Levantava um sacerdote. Então há essa distinção, há essa diferença. E que diferença é essa? O profeta era o representante de Deus no meio do povo. E o sacerdote, o representante do povo na presença de Deus. Mas por que então o sacerdócio foi criado? Nos tempos antigos, o povo não tinha acesso ao rei, pois não era qualquer pessoa que podia comparecer na presença de um soberano, sem sua permissão. Era então escolhido um intermediário no meio do povo. O povo precisava de um representante no palácio. O sacerdote era a ponte que ligava o povo ao rei, servindo também como um mediador. Imagine você que você precisa ter acesso a um rei. Só que nos tempos antigos, o rei não concedia a qualquer pessoa o privilégio de poder estar na tua presença. É interessante quando nós vamos ver no período de Esté, quando Esté vai interceder pelo povo, ela mesmo precisava tomar cuidado, porque ao comparecer-se na presença do rei, o rei precisava estender o seu cetro ou não. Se o rei estendesse, ele concedia permissão àquela pessoa que chegou à sua presença para poder falar. Caso contrário, aquela pessoa que se apresentava diante do rei era morta. Quando Esté comparece então na presença do rei, ele concede a ela permissão para poder falar. E o que ela vai fazer? Ela vai interceder por meio do teu povo.
O rei concede autorização para ela fazer a sua petição, e essa petição era por meio do povo, em favor do povo. Podemos dizer então que naquele contexto Esther serviu como uma sacerdotisa para o povo, porque era alguém que estava diante do rei pedindo para que o povo viesse absolvido de uma punição tão severa que todos iriam receber. Esther, então, ela vai realizar mais ou menos essa função de sacerdotisa para o povo, porque ela agora se tornou uma mediadora entre a necessidade do povo e o soberano, que dentro daquele contexto era o rei. Então, uma passagem classicamente usada para traçar as características do sacerdote, na qual sua obra é designada, é Hebreus capítulo 5, verso 1. Porque todo o sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifício pelos pecados. O sacerdote é tomado dentre o povo para ser o seu sacerdote. Então o sacerdote era tomado dentre o povo para ser um sacerdote na presença de Deus. Então, Renato, qualquer pessoa pode ser sacerdote? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que o sacerdote é chamado por Deus. É Deus que vai chamar o sacerdote. Foi Deus que chamou Samuel. Quando abrimos lá a palavra de Deus em 1 Samuel, nós vamos ver que lá em 1 Samuel, no capítulo 3, quando ele estava dentro do templo juntamente com Eli, num lugar designado para eles, para que eles pudessem descansar dentro daquele contexto ali, Deus vai falar com Samuel. Interessante que ali o Senhor chama por 3 vezes, e o jovem Samuel acreditava que era Eli que estava chamando. Contudo, naquela história, nós vamos ver que era o próprio Deus chamando Samuel, mas Samuel não conseguia entender esse chamado. Abrindo parênteses, por que Samuel não conseguia compreender aquele chamado vindo da parte de Deus? Samuel não entendia porque naquele período após o período dos juízes, Deus não falava mais com o povo durante muito tempo. O próprio Eli já não tinha mais a experiência de ouvir a voz de Deus. Aquele que serviria como mediador entre os homens e Deus, já não conseguia mais ouvir a voz daquele que havia o chamado. Então não era o ofício sacerdotal, não é um ato voluntário. Eu não simplesmente levanto a mão, eu não posso simplesmente levantar a mão e dizer: Senhor, eu quero ser um sacerdote. Isso não é possível, porque à luz desse texto de 1 Samuel, no capítulo 3, nós vamos ver que é o próprio Deus que chama: Samuel, Samuel. E o mesmo vai responder, após a orientação do sacerdote: fala que o teu servo ouve. A partir de então, o ministério de Samuel começa a ser inicializado ainda quando jovem. Então, eu não posso me oferecer para ser sacerdote. O próprio Deus levanta para si sacerdote. Em segundo lugar, o sacerdote ele foi criado, ele foi constituído por Deus para o interesse dos homens nas coisas pertencentes a Deus. Então, o que eu vou tratar na presença de Deus? O que eu trato na presença de Deus como sacerdote? Eu vou tratar aquilo que é de interesse do povo. O povo precisava se relacionar com Deus. É interessante que Deus, desde Gênesis, sempre se mostrou um Deus relacionável, um Deus que se comunica, um Deus que quer o melhor para o teu povo. Nós vamos ver no Éden que Deus conversava com Adão. Nós vamos ver em Gênesis 12 que Deus chama Abraão. Nós vamos ver um mesmo Deus conversando com Noé para que ele viesse construir uma arca e proporcionasse salvação não somente para os animais, mas principalmente para a sua família. Esse mesmo Deus se comunica e se mostra relacionável a toda a sua criação. Então, esse mesmo Deus, ele nos chama no meio do povo para servir na tua presença.
Ele mesmo vai dizer que não é por um ato voluntário, mas ele mesmo vai nos chamar, e esse sacerdote, ele vai apresentar diante de Deus aquilo que é necessário para os homens. E o que os homens precisam? Os homens precisam se relacionar com Deus. Uma vez que um homem perdeu esse contato com Deus, perdeu esse privilégio de estar na presença de Deus por causa do pecado, o Senhor então vai designar uma pessoa no meio do povo para poder transmitir as informações do povo para Deus. É interessante também quando nós pegamos lá no Êxodo, quando o próprio povo vai dizer para Moisés: fale você com Deus, mas não fale a gente, porque o povo tinha medo de Deus. Contudo, Moisés apresenta-se diante de Deus e informa a Deus tudo aquilo que era de necessidade do povo. Mas você também pode perguntar: pastor Renato, Deus não sabia aquilo que o povo queria? Sim, Deus sabia o que o povo queria, mas o sacerdote não poderia se apresentar diante de Deus de qualquer forma. Ele precisava se apresentar de uma forma bem especial. Outra característica, e por que esse ofício foi criado, sua obra é especial. A obra de quem? A obra do sacerdote é uma obra muito especial, porque consiste em oferecer dádivas e sacrifício pelos pecados, e mais do que isso, intercedia pelo povo na presença de Deus. Então Deus, ele chama um no meio do povo para representar o povo. Não é um ato voluntário. Essa pessoa vai apresentar diante de Deus a necessidade dos homens e também vai oferecer sacrifícios a Deus em favor do povo. Porque todo sacerdote, ele não somente servia como um mediador, era também essa ponte que ligava um homem a Deus e também realizava sacrifícios para fazer com que aquele pecador viesse a ser perdoado pelo próprio Deus. Então essa era a função do sacerdote. Então, se alguém lhe perguntar se existe um ofício sacerdotal, você vai responder: sim, existe um ofício sacerdotal. Mas por que esse ofício sacerdotal foi criado? Porque não era qualquer pessoa que poderia chegar-se perante Deus. Não era de qualquer forma que a pessoa poderia chegar perante Deus. O sacerdote, ele foi criado para representar o povo na presença de Deus. Então nós aprendemos o que é o ofício sacerdotal, por que o ofício sacerdotal ele foi criado, mas há um grande detalhe. Como então nós podemos realizar esse ofício sacerdotal? Como eu realizo esse ofício sacerdotal? O ofício sacerdotal o sacerdote ele não poderia comparecer-se diante de Deus de qualquer forma, conforme eu disse. Se o sacerdote, levantado por Deus, designado por Deus para representar o povo, não poderia chegar diante de Deus de qualquer forma, de que maneira então o sacerdote apresentava-se diante de Deus? De que forma o sacerdote poderia receber da parte de Deus, informar a Deus aquilo que era de necessidade dos homens? O sacerdote ele tinha que manter-se sempre puro. Isso era uma das características designadas pelo próprio Deus no Antigo Testamento. As vestes precisavam estar puras, as mãos precisavam estar limpas. E o que isso significa? Significa que o sacerdote precisava ter uma vida santa. O sacerdote precisava estar puro. O sacerdote precisava estar de forma santificada na presença de Deus. Às vezes nós não compreendemos muito bem a questão da santificação, e uma das razões pelas quais nós vamos ler lá também no Novo Testamento sem a santificação ninguém verá a Deus. A santificação, ela significa separação.
O sacerdote era alguém separado por Deus para manter-se puro. Um exemplo muito importante dado também pela Escritura é que quando Jesus Cristo ofereceu a si mesmo como sacrifício e fez expiação pelo nosso pecado, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. E uma vez que o véu do templo foi rasgado de cima a baixo, foi-nos dado condições de apresentar-nos perante Deus. Então, quando o texto apresenta esse véu, e por que esse véu? Antigamente, no tabernáculo, tanto no tabernáculo quanto quando o templo foi construído, havia um lugar chamado Santíssimo Lugar, ou Santo dos Santos. E no Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote poderia achegar-se, e isso era feito uma vez por ano. Então, quando o véu do templo se rasgou, é como se no Antigo Testamento o véu, o pano que separava o santo lugar do santíssimo lugar foi aberto, possibilitando a cada um de nós livre acesso a Deus. Então, se por meio de Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, também apresentado em Hebreus como mesmo, sumo sacerdote que fez expiação pelo meu pecado, eu fui purificado, fui santificado, e agora eu tenho livre acesso ao Pai, podemos dizer que nós somos sacerdotes. Mas surgiria um problema. Se nós somos sacerdotes, precisaríamos de um pastor, precisaríamos de outra pessoa para ser mediador entre mim e Deus. Jesus Cristo, ele fez isso. Quando Jesus Cristo ele morreu na cruz, ele nos possibilitou ter acesso. Então, o sumo sacerdote Jesus Cristo nos concedeu livre acesso a Deus. Mas se Jesus Cristo nos permitiu agora livre acesso a Deus, e ele é o sumo sacerdote que realizou a expiação, que se ofereceu como sacrifício e fez expiação pelo meu e pelo seu pecado, de que maneira então eu vou realizar o meu sacerdócio? Não sei se você já se fez essa pergunta. Se todo cristão foi chamado para ser sacerdote, se nós entendemos o motivo pelo qual o sacerdócio foi criado, se nós entendemos o motivo pelo qual o sacerdócio foi criado e todos nós fomos chamados para tal, fomos designados para tal tarefa, de que modo eu posso realizar o meu ofício sacerdotal? A primeira forma é apresentada lá em Romanos, no capítulo 12. Mas o que está escrito lá em Romanos, capítulo 12? O apóstolo Paulo, escrevendo a epístola aos Romanos, ele vai escrever nessa divisão, porque podemos dividir Romanos em duas partes. A primeira, que vai do capítulo 1 ao verso 11, como a parte teórica, e do capítulo 12 em diante, a prática. Nós vamos ver toda a apresentação teológica, todo o raciocínio e sistematização teológica do apóstolo Paulo, do capítulo 1 ao capítulo 11, aonde ele vai terminar no verso 36 do capítulo 11, dizendo: porque dele, para ele, são todas as coisas, a ele a glória eternamente. Amém? No capítulo 12, no início do capítulo 12, ele vai rogar o povo. E vai rogar o povo para quê? Ele vai rogar aos irmãos, ao povo, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, pastor, como eu realizo o meu ofício sacerdotal? Em primeiro lugar, apresentando a sua vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque esse é o verdadeiro culto que nós podemos prestar. Então, gostaria de convidar você a pensar um pouco sobre esse verso que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Romanos. Quando ele vai rogar o povo, ele vai dizer que apresentemos os nossos corpos em sacrifício vivo. Quem apresentava o animal como sacrifício era o sacerdote. Então, em Romanos, capítulo 12, verso 1, o apóstolo Paulo está
dizendo para cada um de nós: vocês agora, por meio dessa oportunidade e privilégio que o Senhor deu de exercer o sacerdócio universal, o sacerdócio diante de Deus, não o sumo sacerdócio, mas o sacerdócio de todo cristão, em primeiro lugar, como sacerdote, você deve apresentar um sacrifício. Mas que sacrifício é esse que eu vou apresentar diante de Deus? O sacrifício é apresentado aqui em Romanos capítulo 12, verso 1. O seu corpo como sacrifício. Então, se eu sou sacerdote, eu preciso apresentar um sacrifício. E que sacrifício é esse? Esse sacrifício é o meu próprio corpo. E de que maneira eu vou apresentar o meu corpo perante Deus? De maneira pura, é o que ele vai dizer. Os nossos corpos em sacrifício vivo, em sacrifício santo e em um sacrifício agradável a Deus. Esse é o verdadeiro culto. Então, como sacerdote, todo cristão deve apresentar-se em primeiro lugar perante a Deus, realizando um culto verdadeiro perante a Deus. Por que um sacrifício vivo? Porque sacrifício morto não tem função. Um sacrifício morto, nos tempos antigos, ele era queimado e virava cinza. Um sacrifício vivo tem utilidade para o próprio Deus. Então, o Senhor está dizendo: cada um de vocês apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo. Em segundo lugar, como sacrifício santo. E por que um sacrifício santo? Porque também não era qualquer animal que era apresentado por um sacerdote na presença de Deus para fazer expiação pelo pecado do povo. O animal ele precisava ser limpo, o animal ele precisava ser puro, o animal ele precisava estar de acordo com aquilo que Deus exigia. E o Senhor exige de todo cristão santidade. Então, uma vez que eu vou me apresentar a Deus como sacrifício vivo, eu preciso ter a consciência de que esse sacrifício ele precisa ser santo, um sacrifício separado e um sacrifício agradável. Então, o próprio Deus requer de cada um de nós algo que lhe agrade. O nosso corpo, a nossa vida precisa agradar a Deus. Essa é a primeira função de cada um dos cristãos como sacerdote. Nós somos sacerdotes. É o que nós lemos lá no início. Vós sois raça eleita e sacerdócio real. Um sacerdote escolhido para servir na presença do rei. Em segundo lugar, como exercer esse ofício sacerdotal, nós olhamos para o mesmo texto base do nosso estudo de hoje. 2 Pedro, em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, nós lemos: porque vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vou só dar uma seguradazinha aqui, rapidinho, já volto, calma aí. Só beber uma aguinha aqui e verificar a conexão. Voltei, tudo ok? Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou para as trevas, para a sua maravilhosa luz. Se da primeira forma, a primeira forma que eu vou realizar meu ofício sacerdotal é me apresentando como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, a segunda forma que eu realizo, que eu exerço o meu ministério sacerdotal é a parte B de 1 Pedro 2,9. E a parte B vai dizer: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para quem eu vou proclamar as virtudes daquele que me chamou das trevas? A segunda forma que eu exerço o meu ministério sacerdotal é fazendo essa apresentação do povo a Deus. E de que maneira eu apresento Deus ao povo e o povo a Deus?
eu apresento a eles pregando o Evangelho, proclamando a virtude, as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A segunda forma que eu realizo, que eu exerço o meu ministério sacerdotal é pregando o Evangelho para as pessoas. E na medida que você vai apresentando Jesus Cristo para as pessoas vão se chegando a esse Deus. Se por meio da minha pregação eu conduzo as pessoas a Deus, você não está exercendo essa ponte de ligação, conforme nós falamos anteriormente. Se o sacerdote era aquele que era o representante do povo na presença do rei, todos nós, quando pregamos o Evangelho, ensinamos a palavra de Deus e conduzimos as pessoas para Cristo, para Deus, nós estamos servindo como ponte, como mediadores. E por esse ofício sacerdotal, anunciando e proclamando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. As pessoas, nós exercemos também o nosso ofício sacerdotal. Mas, Renato, então não preciso mais de pastor? O texto não está falando sobre isso. Todas as expressões, todas as palavras que vão fundamentar o ofício sacerdotal de todo cristão, ele não vai isentar os mesmos de ter um pastor. É claro que a responsabilidade de todo pastor perante Deus é muito maior. Por quê? Porque todo pastor há de prestar contas perante Deus de todas as ovelhas que foi concedida a ele para poder administrar. Então, quando nós olhamos para isso, nós vamos ver esse ofício sacerdotal que não isenta de ter um pastor que vai exercer liderança sobre minha vida. Todo cristão precisa de líder. Se todo cristão também é ovelha, toda ovelha precisa de um pastor para poder guiar. E de repente você pode dizer, mas Jesus Cristo não é o nosso pastor, o sumo pastor? Sim, Jesus Cristo é o nosso sumo pastor, mas ele levantou anjos aqui na terra, homens capacitados, qualificados, escolhidos por ele para ser pastor das suas ovelhas. E todos nós que exercemos um sacerdócio universal, precisamos de pastores, porque nós somos sacerdotes, mas principalmente ovelhas, e precisamos de pastor. Mas voltando para o estudo, esse ofício sacerdotal, e essa última característica é de que forma eu vou exercer, é você encontrando a melhor forma de apresentar Deus às pessoas. Mas eu tenho dificuldade na fala. Se você tem dificuldade na fala, você pode escrever cartas. Se você tem dificuldade na fala, você pode postar. Hoje em dia nós temos inúmeros recursos para poder transmitir mensagem. Você pode escrever um texto no Facebook e várias pessoas terão acesso a esse conteúdo. Mas, pastor Renato, de que maneira eu vou exercer o meu ofício sacerdotal, o meu sacerdócio, apresentando Jesus Cristo às pessoas? No momento em que você tem a oportunidade de falar com o seu vizinho, mas estamos em quarentena, eu estou falando de janela a janela. Se você tem contato com o seu vizinho e ele está lá do outro lado e não está perto, você pode apresentar Jesus para aquela pessoa. O nosso ofício sacerdotal, ele se torna concreto aqui na terra quando nós nos apresentamos como sacrifício vivo e agradável a Deus, e quando nós apresentamos Cristo às pessoas e as pessoas a Cristo. E isso é maravilhoso, porque todos nós, sim, assim como Douglas respondeu, assim como os demais irmãos responderam, todos nós, sim, somos sacerdotes perante o Senhor, conforme 1 Pedro vai dizer. Mas como sacerdotes, nós precisamos realizar o sacerdócio. Então procure realizar o sacerdócio da melhor forma possível, porque você é aquele que teve o privilégio de poder estar na presença do rei. O sacerdote é aquele que tem o privilégio de poder estar
estar, de comparecer na presença do Rei. E nós tivemos esse privilégio concedido por Cristo. Porque quando Cristo morreu pelos nossos pecados, nos concedeu o privilégio de poder estar na presença dele. Então, querido, sim, o ofício sacerdotal é para todo cristão. Que você seja um corrém, não um chemarim. Porque o chemarim é um sacerdote pagão. É um sacerdote que vai apresentar às pessoas a deuses que não falam, a deuses que não ouvem, a deuses que não se relacionam com o seu povo. Então seja um corrém, seja um hiereus, seja um sacerdote, faça parte de um corpo sacerdotal presente diante de Deus, porque nós temos esse privilégio de poder estar na presença dele, poder falar com ele. Hoje em dia, cada um de nós temos a oportunidade de podermos dobrar os nossos joelhos na nossa cama, independente do lugar em que nós venhamos estar, e começar a clamar a Deus, falar com Deus. Nós temos sim esse privilégio e essa oportunidade de poder falar com Deus, porque Jesus Cristo rasgou o véu de cima a baixo por meio do seu sacrifício, possibilitando a cada um de nós o acesso ao Deus Todo-Poderoso, realizando um ofício sacerdotal, não sumo sacerdote, porque nós temos apenas um único sumo sacerdote, e esse é Jesus Cristo, que apresentou um sacrifício perfeito a Deus, possibilitando a cada um de nós podermos então falar direto com Ele. Então, sim, todos nós possuímos um ofício sacerdotal. Entendemos que o sacerdote era alguém que tinha o privilégio de poder comparecer na presença de Deus, assim como hoje nós temos esse privilégio. De que maneira, então, nós realizamos o nosso ofício sacerdotal perante Deus? Em primeiro lugar, apresentando os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E em segundo lugar, apresentando as pessoas a Deus e Deus às pessoas. E da melhor forma de fazer isso é discipulando. Quando Jesus Cristo mesmo disse, lá em Mateus, no capítulo 28, a partir do verso 18, todo poder me foi dado no céu e na terra, portanto, indo por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Ele está dizendo, eu chamo a cada um de vocês para ter o privilégio de poder apresentar as pessoas a mim e a mim as pessoas, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado, ensinando essas pessoas a guardarem a palavra, qual é a melhor forma de guardar a palavra, qual é a melhor forma de estudar as escrituras. Essa é a função do sacerdote. O sacerdote, por meio dos seus ritos, também servia como exemplo para as pessoas, da melhor forma de apresentar-se diante de Deus. De que maneira nós temos nos apresentado diante de Deus? Isso é muito importante para cada um de nós. Então, querido, exerça o seu ministério sacerdotal, pois foi para isso que o Senhor chamou. Você é uma nação santa, você é um sacerdócio real, você é um povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que tirou vocês das trevas e levou e conduziu para a maravilhosa luz do Senhor. Esse privilégio nos foi dado. Esse privilégio nós precisamos exercer no meio do povo. Então, querido, saia desse encontro hoje, dessa aula hoje, sabendo sim que você é um sacerdote na presença de Deus e que você, sim, você pode apresentar Jesus Cristo às pessoas da melhor forma possível, quer seja por carta, por mensagem no Facebook, no WhatsApp, quer seja por qualquer outro método de compartilhamento de informação, você pode proporcionar a outras pessoas a conhecer o mesmo Deus que te curou, o mesmo Deus que te salvou, o mesmo Deus que te libertou. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês e eu convido a vocês a estarem orando comigo nesse momento, mais uma vez, para que venhamos estar terminando a aula de hoje. Não sei se deu para captar todas as informações aqui ministradas, mas eu espero que em nome de Jesus você possa estudar cada vez mais as Escrituras.
e principalmente esse texto que vai dizer que você é um sacerdócio real, alguém que serve na presença do Rei, na presença de um Deus Todo-Poderoso. Curve a sua cabeça aí onde você está, ou simplesmente feche os seus olhos, assim da forma que você achar mais conveniente, e vamos orar nesse momento em nome de Jesus. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, por tudo que tem feito na minha vida, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Senhor, aviva a Tua obra na minha vida, aviva a Tua obra na vida de cada um dos irmãos. Aprendemos hoje sobre o ofício sacerdotal. Sim, todos nós cristãos fomos chamados, Senhor, para comparecer à Tua presença, mas que possamos realizar isso da melhor forma possível, de maneira santa, de maneira agradável a Ti, Senhor, apresentando um culto verdadeiro a cada momento que nós temos o privilégio de exaltar o Teu santo nome. Senhor, se existe algum irmão que tem dificuldade em ministrar a Tua palavra e compartilhar qualquer tipo de informação, que o Senhor, em nome de Jesus, possa apurar essa capacidade, possa fazer com que cada um desses que tem dificuldade desenvolver uma habilidade especial para poder transmitir a sua mensagem a outras pessoas, realizando também esse ofício sacerdotal. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de poder te servir, pelo privilégio de poder estar aqui ministrando mais uma vez a Tua palavra. Sou grato a Ti, Senhor, porque sem Ti eu não seria nada. E obrigado a cada um dos irmãos que esteve aqui presente nessa live, Senhor, aprendendo um pouco mais da Tua palavra. Graças te dou por tudo, é o que eu peço em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, acredito que essa aula tenha sido de proveito para todos e que em nome de Jesus vocês possam estar se enriquecendo cada vez mais, tanto pelos estudos ministrados pelo pastor José Carlos, quanto todas as informações que muitos, acredito eu, têm adquirido por meio de livros e principalmente por meio da leitura das Sagradas Escrituras. Deus abençoe a todos, vão em paz. Para aquelas que são mães, eu quero dizer, Deus abençoe a cada mãe aqui nesse vídeo. Então, é um dia muito especial. Você que concebeu, você que teve o privilégio de dar à luz, e você também que é mãe, que adotou uma criança, e você que deseja também ser mãe, eu quero parabenizar a todas as mulheres pelo que vocês são. Vocês são guerreiras, vocês são fortes, vocês são mulheres destemidas que têm lutado, que têm conquistado uma posição no meio do povo e têm sido exemplo para milhares e milhares de pessoas. Quero dizer para você, mulher, continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Quero dizer, mãe, cuide das suas filhas, cuide dos seus filhos, cuide da sua casa, sendo uma mulher virtuosa apresentada lá em Provérbios. Que Deus abençoe todas as mães, que Deus abençoe todas as mulheres, que vocês possam se destacar cada vez mais em meio a uma sociedade que tem desprezado ainda as mulheres, mas toda mulher tem o seu valor. Não foi por acaso que o Senhor chamou uma mulher humilde para dar à luz ao Salvador. O seu nome era Maria. Maria também foi uma grande mulher, pois foi por meio dela que o Senhor apresentou a salvação à humanidade. Então, mãe, parabéns pelo seu dia. Então, a todas presentes, feliz Dia das Mães. Deus abençoe a todos e em nome de Jesus, um abraço.